Então vou começar, boa noite. A gente vai falar sobre um dos 4 P's do marketing, né? Que no caso aqui é a promoção, que é a comunicação. E isso tem muito paradigma, né, no mercado de como o que é marketing. Então, muita gente foca e acha que o marketing é na comunicação. Nosso tema de hoje, ele tá focado na comunicação, mas eu quero deixar claro que é só um deles. E aí a gente tem produto, praça, preço e promoção. Fora as outras diversas coisas que se tem no marketing, né? Que eu falo que meu método é no marketing estratégico. É até uma redundância falar isso, porque marketing ele é estratégico. Só que eu reforço até por causa das pessoas entenderem o que é marketing e achar que é comunicação. Beijo, mamãe! Maravilhosa você também! Então, eu preparei aqui para vocês, para a gente poder evoluir falando, esperar um pouco aqui, o povo chegar, vamos aquecendo e falando aqui do nosso tema de hoje. Eu fiz uma organização, então por isso às vezes eu vou olhar para cá. Deixa eu só colocar no mudo meu computador. E aí a gente já começa. Então vamos lá. Deixando bem claro essa questão, né, de que comunicação é uma das partes do marketing, a gente parte aqui para falar que, inclusive no meu método, eu sempre falo para os meus clientes aplicarem um método de verdade, o marketing da verdade, né? Porque de marqueteiro, né, que fica falando a mais e não entrega, a gente não quer esse tipo de exemplo. O que a gente quer aqui é falar, entender a sua essência e falar o que é verdadeiro dentro do seu mercado, que pode ter certeza que as pessoas querem seu produto, seu serviço, ele só tem que ser melhor construído. Então, também no meu método, eu falo sobre como fazer isso, etapa a etapa. Aqui é um pedaço, né? E aí que eu falo um pouco, não vou falar de tudo o método, porque senão a gente ficaria horas aqui. E vou falar só da comunicação, mas o que eu acredito para ter uma boa comunicação e falar o que o seu cliente quer ouvir, tem todas umas etapas aí que no meu método, né, o que eu falo a gente tem que ter primeiro visão. E visão do quê? Da gente mesmo, que é dono do negócio, entender o porquê que a gente tá fazendo esse negócio, da nossa empresa, do nosso mercado, do nosso cliente, aprofundar esse conhecimento sobre tudo, para depois partir para um planejamento estratégico de marketing. Então tem várias etapas. O que a gente vai falar aqui já é da comunicação, mas é uma das etapas, então por isso a gente explora aqui o tema. Eu vou fechar os comentários, desativar comentários só para eu não ficar distraída aqui quando entra pessoas ou interage, tá bom? Então, primeiro eu falo muito sobre a comunicação. Ela tem que ter primeiro a integridade da sua empresa e de fato comunicar o que você vende, né? Ou produto ou serviço. Então, partindo do princípio que se tem integridade, que se tem um estudo do que você fez e das suas qualificações no mercado, né, de produto e tudo mais, a gente parte para essa etapa da comunicação. Então, o que a gente faz para comunicar o que seu cliente quer ouvir? A gente sempre vai para conhecer ele, né? E saber as dores dele que você pode resolver, né? Então, se você sabe as dores do seu cliente, e eu vou dar 4 cases aqui, eu vou dar exemplos mesmo na prática, até para
conseguir chegar e para conseguir entender, tem uma motinha passando aqui, para conseguir entender, né, na prática o que significa isso, o que significa se comunicar com as dores e desejos do cliente, né? Então a gente diz que quando você se comunica com a dor e você resolve um problema dele, você sabe comunicar que você resolve isso, pode ter certeza que você vai ser desejado, atrativo e tudo mais para o seu cliente, né? Então aqui a gente fala, né? No meu método eu falo pra gente desenhar uma persona, e aí é muito mais complexo de você desenhar os dados demográficos, os dados de comunicação, onde essa pessoa tá, né? Onde a gente consegue encontrá-la. E os dados situacionais, as dores, os desejos. Quando você faz isso, né, aqui eu tô falando rápido, parece simples, mas é um trabalho profundo, que depois que você tem isso, que pode ser uma persona, ou duas, ou três personas no máximo, para não confundir, ampliar muito, a gente consegue extrair exatamente o que a pessoa quer ouvir do seu serviço, porque às vezes você tá lá fazendo suas coisas e tudo mais e não se liga o que a pessoa quer de você, e às vezes nem valoriza o que você tem de diferencial e que o seu cliente iria correr ao encontro de você como empresa, e você não explora isso. Por quê? Porque não tem o olhar voltado para isso. Eu vejo muitos autônomos, micro, pequenas empresas, e aí eu falo porque meus clientes são, né? Isso, até eu vou trazer exemplos aqui de clientes meus, reais. Eu acho legal porque dá ideia, né, para quem está assistindo. E também exemplo da GM, de quando eu trabalhei. Eu vou falar de um lançamento de um carro super, super bacana, e como que a gente fez para chegar, para entender o que o público-alvo daquele carro queria ouvir, e o que a gente entregou na comunicação, e o que foi um sucesso. E aí no final eu também vou responder umas perguntinhas que me mandaram de ferramentas de comunicação e como fazer isso mais, enfim, aí eu falo no final. Então eu vou falar 3 cases de clientes, o da GM, e responder as perguntinhas, tá bom? Então vamos aqui. Eu vou trazer primeiro de tudo um exemplo que eu tô trabalhando, e é uma cliente super querida e me autorizou a falar aqui, que é a Ana Jimenez. Ela faz um trabalho incrível. Ela é advogada de família e ela é diferenciada. Até ela fez uma live comigo um dia e surgiu nela, né, que ela falou assim: bom, eu tenho que fazer esse posicionamento estratégico de marketing, eu tenho que fazer meu planejamento estratégico. E aí a gente conversou e ela virou minha cliente. E eu vou dar aqui exemplos, né, do que o cliente dela, ela é uma pessoa, é uma profissional autônoma, tem uma empresa, é autônoma, já escreveu livro, super indico para quem já divorciou ou tem alguém que está divorciando. Enfim, não é um assunto mais agradável possível, mas é um assunto que muita gente tem que lidar e tem que falar, e ela faz da melhor forma possível, porque ela sim fala de direito e de legislação com as pessoas, mas é um processo humanizado. Então, o que seria, né, um divórcio humanizado? É um divórcio onde as pessoas ficam mais lúcidas no momento de dor. Então, ela fez um livro, o livro é exatamente para ela, né? A gente estava falando de persona. Quem é a persona dela? É ela mesma, porque ela fez um livro que ela gostaria de ter lido quando ela separou. Que ela separou com 2, né? Uma filha de 3 anos e uma bebezinha de 8 meses. Então foi bem difícil para superar e tudo mais, mas supera e todo mundo tá aí, tá vivo, enfim. Acho que foi já 8, 9 anos que ela é separada. E aí ela se dedicou a isso. E então
como ela de fato é a pessoa, né, a persona que é a cliente dela e possível cliente, ela sabe exatamente as dores e desejos, né? E aí para comunicar. A gente está fazendo um aprofundamento disso para ela ter maior sucesso e tudo mais, por isso que ela é minha cliente. Mas quando a gente fala de dores do cliente dela, ela não tem dúvidas. Então, assim, dando exemplo aqui, uma pessoa quando vai se divorciar, o que ela precisa saber? E eu já passei até por esse processo, né? Então posso falar um pouquinho. Ela quer saber de legislação, o que vai acontecer, como é que faz, qual é a burocracia e tudo mais. E no momento de dor, ela quer um acolhimento, né? E ela quer uma orientação. E aí uma questão que eu não passei é com filhos, que aí é muito mais doído e tudo mais. Então, ela, como ela tem essa experiência, ela também consegue passar juridicamente o que se fazer e humanizado. Então, ela sabe articular e fazer com que os clientes, para ela atrair mais clientes, ela consegue falar mais desse tema e falar de detalhes. Então, assim, os conflitos familiares que podem surgir com isso, como lidar, como acalmar as partes, né, que estão no divórcio, como deixar conduzir juridicamente para um acordo e não para um litígio. Ela é super especialista nisso. Então, a dor emocional, então ela é diferenciada nessa parte. Por quê? Porque ela, além de falar da legislação, ela sabe que todo mundo que passa por uma separação tem uma dor emocional, então ela dá soluções para essa dor, exemplos de como fazer, do que fazer, de como lidar melhor. Então, neste caso, né, falando da pura comunicação aí com o cliente, que é o nosso tema, ela fala exatamente o que o cliente quer ouvir naquela dor. Então, por exemplo, eu fico me colocando no lugar, se eu estivesse separando na época e vejo uma pessoa falando que ela pode me dar todas as condições jurídicas de separação e também alguns conselhos emocionais e tudo mais do que vai vir pela frente, qual é o processo que você vai passar, porque como ela já passou o emocional, ela consegue amenizar mesmo isso, e com argumentos reais do que a pessoa quer. Então, muito provavelmente quem tá nessa linha de não conflito, de não litígio, quer ela como advogada para separação. Então, esse é o propósito dela. Então, só aqui indo lá no começo, né, da consultoria, que é a visão, ela segue o propósito dela e ela consegue comunicar isso com o cliente com mais facilidade, né? Então, é incrível mesmo o trabalho que ela faz, a profundidade e a beleza. E aí, isso ela transmite tanta verdade e tanta calma, né, para quem quer se acalmar, e que ela consegue captar clientes dessa forma, tá? Então, esse é um dos cases. Vou até ativar o comentário aqui, para se alguém quiser falar alguma coisa e fazer alguma pergunta. Aí eu vou seguindo os exemplos aqui. O outro exemplo é incrível mesmo, o meu outro cliente, que é o Spa Match Point. Não sei nem se tá aqui na live, mas eu adoro, eles são uns queridos, e a gente trabalhou muito essa questão da comunicação, que eles de fato não comunicavam para os clientes o que os clientes querem ouvir. Então, tinham coisas diferenciais neles que os clientes nem sabiam. Então, acaba chegando lá e acaba tendo alguns impactos, né, que poderia ter tido antes, que levaria a pessoa até lá. E eu vou dar os exemplos.
Então, assim, as dores de quem vai para um spa, né? Muito comum, perda de peso, e isso traz o que? Autoestima. Então, por isso que é bom entender o que seu cliente quer além do superficial, né? Porque 80% tá mudando um pouco isso, porque as pessoas vão para spa para relaxar, mas vamos lá. Se é um cliente, uma pessoa que quer perda de peso, ela, embaixo daquela perda de peso, ela tem outras coisas que estão levando ela pro spa, que é a autoestima, por exemplo, né? Então, a autoestima, a perda de peso, colocar uma roupa que te serve e que você se acha confortável e tudo mais para usar, ela te traz muita autoestima. Então, o spa, ele pode e deve, porque ele entrega de verdade, é autêntico, é honesto, é digno, então ele entrega depois que você fica lá, essa autoestima. Então ele pode trabalhar na comunicação com a autoestima, né? Aqui a sua autoestima eleva, você vai degustar das nossas refeições, dos nossos exercícios, enfim, e aí explora o que se quer, né? O que traz de benefício para a pessoa com a dor dela, que ela tem. Por exemplo, tem pessoas que vão lá que tem compulsão alimentar. E aí, se você fala que você ensina, que lá tem mesmo, tem aulas de como cozinhar e de como tirar a ansiedade, porque a compulsão alimentar nada mais é do que ansiedade, você consegue se comunicar com um cliente. Imagina se você faz uma comunicação de que você consegue ajudar nessa área de compulsão alimentar, né? Além de mostrar as fotos lindas e tudo mais, mas são as dores do seu cliente que você usa na sua comunicação e você consegue captar clientes para você, né? De uma forma que vai ajudar o cliente e vai te ajudar também. Então é uma via de mão dupla aí. O estresse no trabalho, então tem muita gente que fica em spa por causa de estresse no trabalho. Então também é uma outra dor que pode ser comunicada, né? E de falar que lá de fato tem natureza e de se conectar, e tem aulas de dança, e tem aulas, enfim, tem várias programações que você pode fazer o que você quiser, que diminui esse estresse do trabalho. Então é uma das formas de comunicação. O spa é até covardia, porque tem tantas dores, né? E tantos desejos também das pessoas que fica uma coisa muito, muito bacana de se comunicar, né? Então, ajuda eles têm um diferencial incrível, que ajuda para restabelecer de doença, um pós-cirúrgico, alguma coisa desse tipo, ou se preparar para a cirurgia. Por exemplo, o dono lá, ele é formado nos Estados Unidos em raw foods, que é comida crua, e que ele fez vários estudos que isso consegue inclusive reverter, né? Ele não fica falando isso porque também cada pessoa tem o seu metabolismo e seu médico, mas ele já conseguiu reverter, por exemplo, paciente com diabetes, que tinha uma diabetes tipo C, não vou falar porque eu também não entendo disso, mas uma diabetes mais light ele conseguiu reverter. Ou uma pessoa precisa de cuidados de pós-cirúrgico, também é uma outra dor e um desejo, por exemplo, ela tem o desejo de não ficar em casa, ela lá fica conectada com a natureza, vai ficar quietinha, super bem cuidada, não vai ter que cozinhar, não vai ter nada e vai estar num lugar agradável. Então ele pode usar e deve usar isso para comunicação, para chamariz de pessoas, né? Falta de conhecimento da medicina alternativa e preventiva, então eles têm a médica lá, que é a Mariana, que ela faz, né, esse acompanhamento e fala muito de prevenção de doença, antes de ter a doença, de você cuidar para não ter. Então isso é maravilhoso.
né, de se comunicar. Quantas pessoas hoje em dia, e tá ficando cada vez mais na moda ser saudável, não fumar, comer comida de verdade, tudo que eles fazem lá. Então, na hora de se comunicar, de fazer a sua propaganda, né, e uma propaganda verdadeira e clara e tudo mais, usar esses argumentos que as pessoas vão adorar. Então, eu falo assim, não, eu quero esse lugar. Eu lembro que quando eu fui pra lá e fazia as stories e tudo mais, tinham amigos que queriam mesmo, né, se hospedar lá por causa de todos os benefícios. Eles têm a comida vegetariana, vegana, não precisa ser, eu sou carnívora, mas fiquei lá, mas a comunicação, né, me chamou, o lugar me chamou, e depois da consultoria, eles estão conseguindo fazer uma comunicação mais atrativa. Por quê? Porque descobriu quais são as dores e os desejos das pessoas. Então, se você tem lá, né, o que é muito comum, você tá lá no seu dia a dia e você tá preocupado em fazer a comida melhor, em cuidar do jardim, em cuidar dos quartos, em que tudo esteja perfeito. Muitas vezes você passa o seu dia a dia e não se liga que, bom, o que meu cliente quer ouvir de mim? Eu tenho esse lugar, é pra ele, e será que eu tô me comunicando direito com ele? Será que eu tô sendo atrativo? Será que eu tô sendo desejado? E muitas vezes você não precisa ter mais nada além do que você tem, porque daí a gente fica pensando, poxa, eu não tô com hospedagem aqui completa, vou começar a fazer mais coisas, vou começar a ter mais pratos, vou reformar e vou fazer mais quartos, vou fazer um quarto, uma suíte de luxo, vou fazer... E às vezes não é nada disso, você já tem um lugar perfeito, você já tem o que muitas pessoas querem, elas só não estão sabendo. Não estão sabendo por causa da forma de você comunicar. Um dos pontos pode ser esse, né? Claro que tudo tem que ser revisto, e a gente fala no marketing estratégico, a gente tem todas as pontas para se olhar. Mas no caso do spa, e aí eu posso falar, eu não via uma coisa assim muito diferente que eles podiam fazer para atrair os clientes que já teriam interesse no que eles já tinham. Claro que sempre tem um ajuste ou outro, mas se eles comunicassem, e aí começaram a comunicar mesmo as suas vantagens e o que de fato comunica com o público e de fato o que resolve as dores, né? Eles conseguem, e como estão conseguindo, aumentar aí o volume de pessoas que estão degustando. Então o espaço chama Match Point, é só buscar aí no Google, fica em Jundiaí, uma delícia, super recomendo. E enfim, esse é o exemplo do Spa Match Point que eu trouxe aqui. E aí também tem um outro cliente que eu fiz antes do exemplo aqui da GM, de um lançamento super top que eu fiz, né, desde o começo, com um nome novo e tudo mais. Tem aqui o exemplo do restaurante Good Wine, que fica em Alphaville. É um restaurante super posicionado para classe AA, é um restaurante que tem todos os requisitos de um restaurante muito qualificado. Então ele tem um ambiente agradável, tem mesas espaçadas, tem piano, enfim, tem a parte de vinhos, né, da loja de vinhos, e tem um cardápio super diferenciado para esse público, que tem diferenciais de pratos, inclusive bem diferentes na categoria de peixes e tudo mais, frescos, escargot, enfim, tem coisas que só tinham, né, para um morador de Alphaville. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas Alphaville fica... Alphaville de São Paulo, né? Tem vários Alphavilles aí pro Brasil inteiro, mas o de São Paulo fica em média 35 quilômetros
de distância da capital e as pessoas têm que pegar a estrada, né? Então, se a pessoa quer tomar um vinho e tudo mais, fica restrito e não tinha e não tem mesmo em Alphaville um restaurante desse nível, dessa categoria e que abre aos domingos. Tem até concorrente, só que não abria aos domingos, mas tem pouco, entende? Tem 1 ou 2 concorrentes, mas que não preenche a oferta do lugar. Poderia ter mais e as pessoas gostam. E aí, ele inclusive abriu o restaurante, para isso a gente fez, né, o trabalho com ele de posicionamento. Ele abriu o restaurante por ele ser público-alvo, por ele gostar de restaurante, e aí ele entendeu que tá num bom lugar, mas não tinha público esperado, né, não chegava. Ele estava num lugar bacana, mas até chegar pessoas e até chegar gente demora. Então, assim, no boca a boca pode existir, tá numa boa localização, as pessoas vêm, mas as pessoas não estão sabendo que abriu um novo restaurante no local. E aí, quando as pessoas sabiam, essa era a reação de muitos clientes. Quando sabiam, mas meu Deus, desde quando tem esse restaurante? Eu nunca soube. Eu vou para São Paulo, pego estrada, muitas vezes de sábado à noite. Se eu soubesse que teria um restaurante assim aqui, eu teria vindo e tudo mais. Então, a gente descobriu nessa consultoria que eu fiz para ele qual eram as dores, as principais dores. E mais do que descobrir, porque ele já sabia, é trabalhar isso na comunicação, né? Porque às vezes a gente acha que é óbvio. Nossa, eu tenho um produto, eu lancei e é óbvio. Não, muitas vezes não é, né? Então, assim, acha também que vai alastrar no boca a boca e todo mundo vai ficar sabendo. Também não é assim, dessa forma, né, que acontece. Então, a gente precisa usar recursos de comunicação para comunicar. Então, aí, as dores, né, que tinham os clientes, que tem os clientes de Alphaville, que não tinha esse nível de restaurante aberto aos domingos, eles abrem, então é um diferencial, um ambiente amplo, e aí começou a ter algumas atrações, né, de piano bar, de música e tudo mais, para ser um passeio mesmo, uma atração aos finais de semana, e que ele atende ao público que trabalha, né, no local. Ficou obviamente fechado com a pandemia, mas já voltou, mas ele atende muito executivo durante a semana, e esses executivos às vezes levam a família de final de semana, e muitos moradores também. Na região lá tem muita indústria, muitas grandes empresas que tem muitos executivos. Então, as dores, né, por exemplo, de um executivo era não poder fazer uma reunião reservada, né, em Alphaville, já que se tem muita empresa e muitos executivos lá. Em São Paulo é cheio de restaurante assim, mas lá não, né? Então as mesas de fato elas são afastadas e o papo ele pode acontecer lá tranquilamente e, né, fechar negócio, ou reunião com a equipe, ou reunião com o fornecedor, enfim, usar o espaço para isso, e as pessoas usam mesmo. Então essa era uma dor que não tinha, o desejo de ter isso e de ter um cardápio diferenciado dos moradores, enfim, com frutos do mar. Então hoje em dia ele usa isso na comunicação e funciona muito mais, né? E aí eu trouxe um outro exemplo aqui, a Aninha entrou, vou tomar a sopinha hoje que ela fez. E aí eu trouxe um exemplo de quando eu trabalhei na GM, não sei se o Rica Ambrusti tá aqui, a gente trabalhou juntos nesse lançamento, e foi no lançamento do Spin
Eu não sei se vocês sabem, mas a GM tem esse carro de 7 lugares e foi lançado esse carro, acho que foi em 2012. Eu fiquei lá até 2013, acho que foi lançado em 2012. E aí é um lançamento super complexo, que a gente demorava um ano para fazer o briefing, né? E o briefing é uma das coisas fundamentais para você se comunicar direito com o seu cliente, né? Eu não tô falando amplamente tudo que se põe num briefing aqui, senão a gente ia precisar de 3 horas no mínimo. Eu tô focando muito nas dores e nos desejos. E aí o carro, quando ia lançar, a própria GM ia tirar e sair de linha a Zafira, que é um carro também de 7 lugares e que ia ficar meio órfão assim no mercado, porque a Zafira ela era mais de luxo, mas ela não era tão luxo quanto uma Fremont, né, da Fiat, ou uma Chrysler, que tem 7 lugares. No Brasil tem pouquíssimos carros de 7 lugares para famílias grandes, e claro, a dor das pessoas que compram esse carro é espaço. Então a gente detectou, né, obviamente, que as famílias elas estão mudando, elas estão se juntando, então tem divórcios, né, que a gente falou até do exemplo da Aninha, e aí um tem filho, outro tem filho, junta aí em que carro que vai todo mundo viajar, em que carro que todo mundo vai viver, ou famílias que têm mais filhos mesmo. Na época meu chefe, ele tinha 4 filhos e precisava mesmo de um carro mais espaçoso. E aí qual era a dor, né? E era um carro que tinha bastante custo-benefício. Ele estava posicionado, o valor dele ia ser abaixo da Zafira, então por mais que eles ficassem órfãos, eles tinham uma opção e tinha alguns concorrentes no mercado. Mas assim, para falar de qual era a dor dessa pessoa, de ter um carro que caiba toda a família e que a família grande consiga, né, ir todo mundo junto num carro e fazer essa questão. Então, assim, esse é um problema de várias famílias, mesmo vamos supor, tem 3 filhos, mas quer mais espaço, quer colocar mala, enfim, assim, então a Spin também tinha a questão do custo-benefício, que no mercado ou tinha carros desse nível muito caros, e veio esse carro para poder atender o público, né? Esse tipo de público. Então a dor maior e que a gente fez na propaganda e que foi um sucesso, essa propaganda de fato foi um sucesso, foi uma família indo viajar na estrada, né? E aqui eu tô falando de comunicação, de propaganda de TV, mas não precisa ser. Eu dei vários exemplos de coisas pequenas, mas eu trouxe um maior aqui da GM para falar. Então era o pai dirigindo, com a mãe do lado, com a esposa, né? E 3 pessoas, 3 filhas atrás e um filho menor de 7 anos lá no fundo. E tava tanta festa, família grande fazendo festa, e o pai não ouvia o menininho que tava no fundo. Não sei se vocês viram a propaganda aí, e o menino, pai, 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 e o pai não ouvia, e o menino pegou, e na época tinha lançado, já tinha outros carros que tinha Bluetooth, mas ainda era uma novidade, e o menino ligou pro pai do celular dele pro celular do pai, aí ficou um silêncio porque o telefone tocou, e o pai atendeu, e o menino lá fala, pai, por favor, para que eu quero fazer xixi, para parar no posto, né? Então, e aí foi super boa a comunicação, porque a gente tinha pesquisa de pós, que era uma família descontraída, divertida, tinha muito espaço, que era o principal argumento para a gente vender para o carro, era espaço.
E ainda vendeu um feature do carro que era o Bluetooth e o menino ligando e fazendo essa piadinha e tudo mais. Então, que ficou marcado. Então, falar com leveza e falar com humor de alguma coisa é muito legal também, sem ser só falar, né? E muitas vezes, hoje, o que tem muito, que é muito pro meu público, que é autônomo, micro e pequeno, quando você faz uma entrega de produto ou de serviço muito bem feito, para as grandes também, mas para explorar isso de comunicação, o seu próprio cliente vai fazer propaganda de você, ele mesmo posta nas redes, ele mesmo faz essa propaganda sua e hoje com a internet, o boca a boca que era antes, que continua sendo boca a boca, mas ele é muito poderoso, né? Porque ele alastra e pega um monte de gente e consegue um super resultado, enfim. Então, esses são os exemplos que eu dei, que eu trouxe hoje para dividir com vocês e que, de fato, eu espero ajudar para dar muitos exemplos e de entender que se o cliente, né, tá no centro das suas decisões, que eu falei no outro tema, e se você conhece muito bem o seu cliente, você sabe o que ele quer, você sabe o que você resolve na vida dele, e age com isso e se comunica a partir disso, pode ter certeza que você vai ter sucesso, né? E aí aqui para finalizar, né, a live, eu trouxe umas perguntas que foram feitas, né? Eu coloquei nos meus stories e aí as pessoas perguntaram, tiveram 3 perguntas que eu vou responder aqui, eu prometi de responder aqui. Então, a primeira pergunta foi, quando pergunto, e não tenho certeza que está respondendo a verdade, né? Tá perguntando aqui. Quando eu pergunto para o meu cliente e faço algum tipo de pesquisa, imagino eu aqui, como saber que meu cliente está falando a verdade para mim, né? Então, muito boa a pergunta. Eu não sei se é de uma pesquisa, se é no próprio tete a tete que você pergunta e tudo mais, mas tem formas, né, de se perguntar e de sentir isso verdadeiramente, porque o brasileiro, e é muito boa essa pergunta, porque o brasileiro ele não gosta de entrar no embate, ele não gosta de não agradar, então fica um pouco difícil às vezes mesmo você saber se o cliente está te falando a verdade. Então, se for numa pesquisa que você está fazendo com ele, sem contato com ele, você consegue fazer umas perguntas um pouco contraditórias, assim, para ver se de verdade ele tá sendo honesto lá, né? Então, você pergunta, você gosta do produto? Gosto. Quais as características que gosta mais? Aprofundar um pouco mais e fazer perguntas talvez às vezes um pouco antagônica para ter a confirmação mesmo se ele tá te falando a verdade. Se você tá no tete a tete, né, tá lá perguntando e vivendo, vai de você sentir, né, se a pessoa tá te falando a verdade ou não, mas também dá para você usar algumas técnicas de perguntas e tudo mais. E se você tá na rede social, né, você também seja específico na sua pergunta, porque quanto mais, porque às vezes eu vejo muita gente falar, eu faço pesquisa, às vezes eu não sei se, às vezes a pergunta não tá bem formulada, né? Tem muito isso de a pessoa falar, fica vago, ou a pessoa não se expressa ali naquela resposta. Então, a pergunta sendo bem feita e bem formulada, a chance da pessoa te responder mais diretamente o que você quer aumentam, né? Eu tô respondendo genérico porque eu não sei seu produto, seu serviço. Então, fica aqui a resposta e eu fico disponível também, se quiser me mandar mais perguntas no direct, então aí eu respondo mais específico, tá?
E aí uma outra pergunta aqui. Você tem alguma dica de ferramenta para saber o que o cliente está achando, né? O que ele está achando do meu produto ou do serviço? Uma ferramenta poderosa que se tem, né? É o Instagram, que se você usar, né, essa ferramenta e fazer votação, fazer perguntas, fazer enquetes, as pessoas respondem. Se o seu público é o público mesmo, o seu cliente é o seu público que está na sua página, é uma das ferramentas. Você pode também fazer, se você tem um estabelecimento, você pode fazer um cardzinho com perguntas. Quem, né, já nunca foi em hotel aqui, restaurante, ou degusta serviço que o garçom te dá na mesa e você vai preenchendo. Às vezes, quando fica relacionado a sorteio, indo para a primeira pergunta, às vezes eu acho que a pessoa pode até não ser tão verdadeiro, porque você está dando alguma coisa para ela responder, né? Mas muitas vezes você pode treinar a sua equipe e falar, é super importante você responder, né, essa pergunta e tudo mais, e saber o que ele tá achando. E muito mais do saber o que ele tá achando do seu produto ou do seu serviço, às vezes perguntar mais direto do que a gente falou aqui da live. O que você acha que eu posso resolver mais na sua vida? O que você acha que meu produto ou meu serviço iriam agregar para você como cliente, né? E muitas vezes o cliente responde. O que é bom fazer para você ter mais termômetro? Fazer com o maior número de pessoas que você puder. E aí você faz um filtro dessas respostas. Então, geralmente, quando é muita, assim, na cara, as pessoas vão responder muito parecido, seus clientes. Então, e aí você pode perguntar o que você resolve, né, o que você já resolve dela, que é uma ferramenta incrível aí para você se comunicar com os clientes que ainda não são seus, né? Você perguntar para os seus clientes o que ele resolve, como que ele tem desejo sobre a sua marca, seu produto, seu serviço, enfim. O cliente pode te ajudar muito nessa jornada e muito a responder, além de outras pessoas que eu acredito muito que são seus funcionários, né, que estão na linha de frente. Eles vão conseguir te dar com certeza muita ideia. Então abra a cabeça, pergunte para eles e fale, que com certeza você vai melhorar a sua comunicação, tá? E a última pergunta aqui, que a gente já vai indo bem pro final da live aqui, é como comunicar se a verba tá curta? Muito boa pergunta. Hoje em dia, né, e principalmente autônomo, micros e pequenas empresas precisam de capital de giro, enfim, e aí precisam de formas, muitas vezes, que não são pagas, né? Muitas vezes um anúncio de alguma coisa relevante, de algum conteúdo relevante que você comunicou para o seu cliente, que eu acredito muito quando você entrega conteúdo do que você pode entregar e começa a dar ideias para o seu cliente, isso é de graça. Claro, vai tomar seu tempo, né, de fazer isso, mas você pode comunicar isso para o seu cliente. Por exemplo, né, o exemplo do spa. Eles dão um conteúdo falando sobre alimentação saudável e tudo mais, como prevenir doenças e tudo mais, e as pessoas ficam cada vez mais interessadas em ir para o spa, sabendo que eles são experts nisso, né? Então, isso, ter uma página no Instagram e começar a se comunicar com o seu cliente, isso não tem um custo, então você pode fazer. E dar conteúdo relevante sobre o seu assunto para o seu cliente. Isso vai atrair ele e ele vai, né, se conectar com você e você com ele, e aí abre espaço, né, para você fazer, porque tem esse paradigma mesmo de que comunicação, marketing, tudo muito caro, altos investimentos, e quando você para analisar, não.
né? Quando você vê que a internet é um meio super poderoso para isso e se você tem de verdade o conhecimento e passar, pode ter certeza que tem um monte de gente querendo te ouvir e ouvir o que você tem para dizer e ouvir o que você tem para vender também. Tá bom? Então, essa foi a live de hoje, falando muito focado em comunicação, nas dores e desejos dos seus clientes, que se você comunicar isso, você consegue, né, captar o seu cliente, deixar ele interessado. Esse é um dos assuntos que eu faço nas minhas consultorias de marketing estratégico com o meu cliente. Claro que tem todo um processo, mas são dicas valiosas que estão aqui. E se quiser falar mais comigo, pode mandar no direct, que eu tô super disponível, tá bom? Então já vou me despedindo, gratidão.